A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, eu sou Yolanda Paz e está no ar Universidade 93,7. E eu sou Fred Alexandrax, bom dia. No programa de hoje, você irá conferir uma série de crônicas sobre salões de beleza e barbearias. Como, por exemplo, as mentiras que contamos aos cabeleireiros, a obrigação social da depilação feminina e seus traumas, A volta ao salão de beleza da infância depois de 10 anos. os diferentes significados de um mesmo local. E o hábito de fazer tudo ao mesmo tempo. Convidamos também Gerson Alcântara, cabeleireiro do Theo de Souza Estúdio, para comentar o programa. Olá, Gerson, tudo bem? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui presente com vocês. Obrigada. O programa está dividido em 3 blocos: Medos da Tesoura, Padrões de Beleza e Tempos Modernos. Medos da Tesoura. Quem nunca mentiu que gostou do corte ou fingiu que hidratava o cabelo ao menos uma vez por semana? Nossa repórter Mariana Rudzinski fala sobre isso na crônica a seguir. Eu odeio cortar o cabelo. Mas o meu drama com o salão de beleza não começa quando eu sento na temida cadeira do cabeleireiro. Ele começa antes, quando eu passo semanas ou quem sabe meses tentando decidir o que eu quero fazer dessa vez. Deixo crescer ou corto mais curto de novo. Organizo no mínimo 3 pastas de inspiração com fotos de cabelos totalmente diferentes do meu. Quem sabe dessa vez dá certo. Quem sabe dessa vez o cabeleireiro faz o que eu pedi e não algum tipo de experimentação logo na minha cabeça. Escolher o salão de beleza é outro problema, principalmente em São Paulo. Não se conhece ninguém nessa cidade. Dessa vez, opto por um que se orgulha em ser o primeiro salão conceito do Brasil. Lá, serviços de beleza e entretenimento se misturam. No site, uma espécie de cardápio mostra com nome e foto os profissionais disponíveis para cada serviço. Seleciono uma cabeleireira com nome de fruta, cabelo colorido e aparência gentil. Agora não tem mais volta. Lá dentro, barulho. As vozes altas e animadas e secadores de cabelo se misturam com as músicas de décadas passadas que tocam incessantemente. Os sons complementam a estética do lugar. Paredes escuras, letreiros em neon, vários sofás em vinil vermelho e até um carro antigo estacionado no meio do cômodo dão o tom retrô que o ambiente propõe. Será que tudo isso foi pensado propositalmente para desviar a atenção do estresse de cortar um cabelo? A cabeleireira chama pelo meu nome e me leva até uma cadeira escura. Na minha frente, um espelho grande iluminado por um fio de luzinhas redondas. Tantos produtos na bancada que eu nem sei para que servem. Ela me faz a pergunta padrão, mas que já me apavora. Me conta, e aí? Eu nunca sei explicar muito bem o que eu quero no cabelo. Mostro algumas imagens. Mais quadrado? Ela questiona, daquele jeito de cabeleireiro experiente que sabe muito melhor do que o cliente assustado. Eu não sei o que isso significa, mas minto concordando. Se fora da bolha dos salões de beleza costumo ser sincera, sentada naquela cadeira sempre tenho um instinto incontrolável de mentir. Minto sobre quantas vezes hidrato meu cabelo. Minto sobre a frequência com a qual pretendo voltar no salão para manter o corte. Mas ela parece acreditar na minha confirmação e pega a tesoura. Adeus um palmo de cabelo. A assistente e eu subimos as escadas, também escuras, até o 2º andar, onde a música é ainda mais alta. Simpática, ela elogia meu vestido enquanto lava meu cabelo. A música gravada nos anos 80 que toca nas caixas de som espalhadas pelo local é agitada e de uma forma combina bem com meu nervosismo. Voltamos à cadeira e a cabeleireira se aproxima para terminar o corte. Vamos cortar aqui pelo menos, né? Ela não espera uma confirmação. Tô mexendo muito na sua cabeça porque esse cabelo tem muito ângulo para cortar. Ela explica enquanto me move para cima e para baixo. Nunca dá para saber como ficou quando o cabelo tá molhado. Tem que secar. Tem que fazer babyliss. A graça desse corte é usar bagunçado, elas defendem. O secador demora uma eternidade e faz barulho. Secador, conversas, minha cadeira sendo movida de um lado para o outro. A música tema de um filme de sucesso de 3 décadas atrás me pergunta quem eu vou chamar se as coisas não estiverem boas. Ficou lindo, hein? A cabeleireira afirma. É claro.
Será que eles já disseram pra alguém que o corte ficou feio? Ela me traz um espelho. A pior pergunta de todas. E aí, gostou? Minto mais uma vez. Eu odeio cortar o cabelo. E agora conversaremos com o cabeleireiro Gerson. A crônica da Lisdória tem relação com a insegurança que muitas vezes sentimos com a nossa aparência. Gerson, conta pra gente. Dá pra perceber quando uma pessoa mente que gostou do corte? Raramente acontece, mas quando acontece dá pra perceber, porque a cliente em si passa uma insegurança muito forte no olhar. Ela observa, fala que gostou, mas você no fundo sabe que não gostou, porque você trabalha com aquilo, né? E aí, geralmente, é mais porque quer cortar um pouco mais, ou diminuir a franja, ou dar uma leveza. Porque atualmente os cabeleireiros hoje em dia não são como os antigos, que cortavam muito, já cortavam um palmo, 5 dedos. Não, a gente procura tirar o mínimo possível, até porque para a cliente voltar mais rápido, né? Então, é isso, raramente acontece. Mas então, o que você faz nessa situação em que a cliente demonstra que não gostou, que está insegura ou está frustrada com o resultado? Eu sempre procuro levar mais para um lado. Ela já tá no lado sério, então eu procuro buscar um lado mais brincalhão. Então eu brinco um pouco, aí eu pego o cabelo, ponho para frente, jogo e vou mostrando como poderia melhorar até eu conseguir buscar a alegria dela, né? Ela tem que sair do salão feliz, afinal de contas ela tá deixando o salário dela lá inteiro, né? Sim, verdade, Gerson. Padrões de beleza. Mas salões de beleza não se resumem a cortes de cabelo. Em minha crônica, me proponho a discutir a imposição social da depilação feminina e as dores que as mulheres passam. A gente entra na salinha. Ela tranca a porta, liga o ar-condicionado e estica o forro da maca. Eu tiro a roupa e deito. Esse é o passo a passo inicial de uma depilação. Tenho só 20 anos e já seria impossível contar quantas vezes passei por isso. Mas o que lembro bem é que todas doeram. Não, nunca parou de doer, nem nunca me acostumei. Faço depilação desde os 12 anos, quando a puberdade fez meus pelos começarem a crescer mais. Como boa descendente da Península Ibérica, desde cedo tive pelos nas pernas, penugem no buço e sobrancelhas não tão finas. Quando era criança, isso nunca foi uma grande questão. Não sei ao certo se foi por pressão familiar, já está na hora de virar mocinha e se depilar, se foi por pressão externa, ou os dois juntos, né? O fato é que comecei a sentir uma vergonha sofrida de olhar no espelho e perceber que tinha bigode. Desde aquele momento, de algum modo, eu já tinha entendido que isso não fazia parte do padrão de beleza feminina que é propagado. Aos poucos, fui entrando na lógica da depilação e passei a fazer buço, sobrancelha, perna inteira, axila e virilha. Braço, minha mãe nunca deixou fazer. Ela dizia que se começasse a tirar com cera, os pelos iam crescer mais grossos e ficariam mais feios, ainda mais numa parte tão visível do corpo. Ainda hoje consigo lembrar do dia em que um dos meus amigos da escola pegou meu braço e mostrou para outros 2 amigos nossos. Eles riram. Meu braço tinha mais pelos que os deles, e eles acharam isso engraçado. Eu tinha 12 anos. Passei muito tempo com várias neuras de depilação. Nunca gostei de fazer, mas nunca consegui me livrar da pressão social. Basicamente, entendia todo aquele ritual como um castigo que precisava passar, por ser menina e ter muitos pelos. Deixava de usar regata se minhas axilas estivessem com um único pelo que fosse, porque morria de vergonha de levantar o braço e receber um olhar de julgamento. Várias vezes me proibi de usar shorts ou saia por não estar com a depilação da perna em dia, mesmo que estivesse muito calor. Gilete não era exatamente uma boa opção, porque os pelos cresciam logo em seguida, mais grossos e muitas vezes encravavam. Me falaram que o ideal mesmo era fazer com cera, e então eu tinha uma rotina exaustiva de ir ao salão a cada 15 dias, sem falta. Também precisava fazer umas contas de quando teria compromissos, festas e viagens em que fosse querer estar impecavelmente depilada. Ah, quanto tempo, energia e dinheiro eu não gastei me preocupando com tudo isso. Não que hoje eu tenha me livrado completamente. Não é nada fácil romper com padrões de beleza e seguimos vulneráveis à aprovação externa. Mas algumas coisas não me descem mais no modo automático como antes. Desde que comecei a falar sobre isso mais abertamente, vi posts em grupos feministas no Facebook e conversei com outras mulheres, percebi que muitas delas também sofriam e se incomodavam com a depilação. Percebi que a dor que eu sempre senti, a sensação de estar sendo torturada a cada pelo arrancado da sobrancelha ou a cada puxada de cera, simplesmente não tinha razão de ser. Tudo em nome de um padrão de beleza feminina construído socialmente e que envolve ainda outras questões destrutivas sobre o corpo e o cabelo. E pergunto, por que pelos em homens são vistos como naturais e pelos em mulheres como aberrações?
Porque o sofrimento de uma mulher na depilação é visto como algo admirável e a negação desse sofrimento como um desleixo, uma falta de cuidado. A verdade é que eu ligo muito menos hoje em dia. Uso regata e shorts mesmo que não esteja depilada. Os homens também fazem isso, né? Só que buço e sobrancelha ainda vou com frequência. Teve uma vez que fiquei mais dias sem fazê-los, porque estava sem tempo e tinha outras prioridades. Encontrei uma tia minha em um almoço de família e ela não pensou 2 vezes em chamar a atenção para o vencimento da minha depilação. Foi constrangedor e triste. Triste por ver que mesmo dentro da família as pessoas dão o direito de comentar sobre o corpo alheio. Semana passada, por exemplo, tive que marcar a virilha com uma depiladora que eu nunca tinha feito. A sua Gillette, né, Bernardo? É o jeito de emergência. Particularmente, acho um pouco estranho não fazer com a minha depiladora, porque com ela já tenho mais intimidade e até mais amizade. Mas tudo bem, expliquei o modo como queria a minha depilação. A íntima você não faz? Não. Perna você não faz? Faço. Com cera? Uhum. Sobrancelha você fez quando? Eu fiz semana passada. Já tem pelo na sobrancelha, né? Já. E fui surpreendida por diversas perguntas desconfortáveis, que insinuavam que eu deveria me depilar mais ou com mais frequência. Puxar sua orelha. Faz quanto tempo a última vez que depilou? A normalização da dor também me incomodou bastante. Fazia tempo que não tinha contato com essa imposição da depilação como algo natural e bom. Eu sinto uma dor. Vai acostumando. Daqui 3 semanas você lembra da dor, aí você fala, não, deixa eu fazer. Vou esperar tanto tempo, não, senão eu vou ser judiada. Fiquei o tempo inteiro me sentindo sem graça, principalmente quando respondia coisas que mostravam que eu não era muito fã da instituição depilação. Depois me peguei justificando atrasos e preferências, como se eu devesse algo para alguém. Fui embora um pouco decepcionada comigo mesma. Quem sabe futuramente a gente vai cavando cada vez mais. O que você acha? Passei o resto do dia com a pele sensível roçando na calça e incomodando. Não respondi para ela, mas sabia que a resposta àquela pergunta era um sincero não. Nossa repórter Laila Moalen revisita o salão de beleza de sua infância. A experiência 10 anos depois você confere na crônica a seguir. 10 anos depois, lá estava eu de novo. 10. Sempre pensei que quando começasse a falar sobre memórias datadas de 2 dígitos, nada ia ser mais flagrante sobre o passado tempo. Em outras palavras, ia começar a me sentir velha e reclamar sobre como o tempo passa rápido demais. E, bem, passou mesmo. Mal vi tantas mudanças acontecerem. Voltar àquele espaço, depois de todo esse tempo, foi então um encontro com uma outra versão de mim mesma. Ia sempre com a minha mãe, pelo menos uma vez por semana. No início, ia só para acompanhá-la. A casa ficava em uma descida e, se não fosse o entra-e-sai, ninguém diria que era um estabelecimento comercial. Nada de placas. Grades brancas e, depois, uma porta aberta. Curiosos que ousassem espiar viriam, então, um salão de beleza. O fato de ficar em uma casa, para mim, não era apenas material. Era também simbólico. Lembro que a dona do salão morava no 2º andar. Minha mãe e ela se tornaram próximas o suficiente para que uma relação de carinho e intimidade fosse construída. Lá, eu me sentia confortável, acolhida, amada, bajulada. Lembro do abraço, do olhar materno. Eu era nova o suficiente para que ela me chamasse de meu bebê, mas não tão nova para saber que ela tinha o sonho de ter um filho e não conseguia engravidar. Se busco na memória, lembro sem esforço de quando ela finalmente engravidou e ficou com o berço que era do meu irmão. Verde claro, lindo. Foi no salão dela que, pela primeira vez, depois de muito pequena, tive vontade de cortar o meu cabelo Chanel. Sentei na cadeira do meio, a principal. Não sei bem o que me deu, talvez tenha sido um sopro de amadurecimento ou algo do tipo. Consigo sentir ainda a adrenalina, a ansiedade. Ainda consigo me ver refletida no espelho, abrindo o berreiro no meio do salão casa, com a espontaneidade que só uma criança moradora poderia expressar. Hoje, conto a história com leveza, dou até risada. Mas, na verdade, no fundo, eu sei que não foi manha. Senti minha autoestima ainda em construção, arrachada de alguma forma. E sei que eu só tive coragem e autonomia para passar a tesoura de novo depois de mais de uma década. Em determinado momento, virei cliente, assim como minha mãe. As idas semanais ao salão eram agora para deixar o meu cabelo arrumado. Ou seja, totalmente liso. Não gostava da sensação de escovar o cabelo. Não gostava do calor, da dor de sentir as mechas puxadas
nem de me sentir pressionada a manter o liso o máximo de tempo até a próxima semana. Mas ao mesmo tempo não parecia existir uma saída possível. Era aquilo ou não gostar do que via diante do espelho. Aquele salão era o primeiro dos inúmeros salões em que estaria ao longo da minha vida. E passei por vários, inúmeros. De bairro, de luxo. Eles estiveram presentes no meu crescimento, no meu amadurecimento. Mas só sei disso hoje, quando olho para trás ou quando acompanho o crescimento do meu irmão e não vejo esse mesmo compromisso. Sempre pareceu natural que os salões estivessem ali para mim. Sempre pareceu natural que eu tenha convivido tanto em um salão de beleza a ponto de, ainda pequena, me sentir em casa. Não sei bem dizer qual foi o momento que me distanciou. Aprendi a cuidar sozinha dos meus cabelos, passei a ligar menos para as unhas, passei a gostar do meu cabelo ondulado, da sensação de lavar o cabelo todos os dias e sair com ele molhado. Quando voltei àquele salão, depois de 10 anos, senti o peito formigar um pouquinho de ansiedade. Foi passar as grades brancas para sentir o calor e o afeto de sempre. Tudo igual. Até um quadro que fiz quando pequena ainda guardavam com carinho, e não precisou de muito para que eu quase me emocionasse. Foi passar os cumprimentos para ver o primeiro... Deixa eu ver esse cabelo. Caramba, cortou muito. Tá mais ondulado, né? Laila, você tinha um cabelo tão lindo quando pequena. Não que hoje não tenha mais, mas era lisinho, lisinho. Levei numa boa, dei risada. Reparei que não era mais a mesma, e estava tranquila com isso. Estava quase me divertindo com a sensação. Notei que a música ambiente era Gilberto Gil, um dos meus grandes ídolos hoje. Cada vez mais, o ambiente se ressignificava para quem eu sou agora. Me sentia mais livre, mas no fundo sabia que nem tanto assim. Sentada com minha mãe, a manicure, começamos a lembrar de alguns momentos. Foi quando lembramos de uma grande amiga da minha mãe, hoje falecida. Foi ela que mostrou o salão para minha mãe há muitos anos. Ela ia todas as semanas, assim como muitas outras clientes. E naquele dia, descobrimos que ela tinha ido ao salão logo antes de ir ao hospital, no dia em que faleceu. Me vi observando uma garotinha de 10 anos. Cabelos longos, escuros, volumosos. Fez uma escova e elogios começaram a brotar em todo o salão. Era exata a mesma cena que eu tinha vivido há uma década. A presença de salões de beleza no curso da vida de tantas mulheres batia forte em mim. O quão pouco nossa própria beleza nos pertence. Meu fluxo de pensamento é interrompido. Deixa eu ver de novo esse cabelo. Ainda tá molhado. Senta aqui, deixa eu dar uma secada. Por conta da casa. Era a dona do salão. Ri meio chocada, sentei e depois entendi. Era um ato de necessidade. Por isso, de carinho. O cabelo subitamente liso reverberou pelo resto daquele dia. Mas hoje, de cabelo novamente ondulado, fica à vontade de devolver às mulheres ao meu redor a autonomia de sua própria beleza. E agora a repórter Laila conversa com o nosso convidado. Oi, Gerson, tudo bem? Tudo ótimo. Uma das coisas que eu mais achei interessante dessa experiência foi ver como a minha relação com a minha aparência mudou ao longo dos anos. E eu acho que isso tem muito a ver com esses questionamentos sobre os padrões de beleza que a gente faz mais hoje em dia, né? Seja na mídia, nos nossos ambientes de trabalho, entre amigos e tal. Como que você enxerga a força desses padrões ainda hoje nos salões? Hoje em dia, a força desse padrão de beleza tá muito natural, né? As pessoas buscam a naturalidade, a cor do cabelo que já existe. Se o cabelo é cacheado, as pessoas hoje em dia estão usando mais o cabelo cacheado, tá evitando essa coisa de química, de progressiva, de alisar, esticar. Ou seja, ferrar o cabelo, né? Porque o cabelo da gente, ele é do jeito natural e é isso que fica mais bacana e combina mais com cada um de nós. E você vê a reação das clientes sendo diferente agora, elas estando mais felizes? Sim, muito mais diferente. Elas hoje em dia, inclusive as que têm o cabelo mais ondulado ou cacheado, elas nem... A gente pergunta, quer secar? Não quero secar. E a gente respeita, passa um produto que é pra ativar mais o cacho. Outras que têm o cabelo mais liso, que querem alinhar o fio, a gente alinha. Então, a gente busca mais a naturalidade mesmo, que tá bem comum hoje em dia isso. Ah, que legal, Gerson. Obrigada, viu? Obrigado a você, eu que agradeço. Tempos modernos. Mas nem sempre são necessários 10 anos para um salão de beleza se transformar. Às vezes, basta o sol se pôr, como conta Isabel Marchenta. Eu sempre vou no mesmo cabeleireiro, praticamente desde sempre. É o mesmo salão que minha avó começou a ir pouco antes de nascer, e que me levava semana sim, semana não, quando tomava conta de mim. Eu não entendi o fascínio da minha avó de ir no salão. Por que ela precisava pintar o cabelo mais de uma vez por mês, só para deixar ele mais platinado do que antes? Mas eu gostava de ir no cabeleireiro.
Os donos têm um filho da minha idade e outras clientes levavam os filhos, então ficavam todas as crianças juntas, em uma salinha, sabe? Que tinham uns brinquedos, uma TV e tudo mais. Conforme eu fui crescendo e acompanhando minha avó só quando eu queria fazer alguma coisa no cabelo, ou quando eu queria ver o filho dos donos, assim, por acaso, eu reparei que aquele lugar era muito mais importante para minha avó, ou para qualquer uma das senhorinhas lá, do que apenas um salão de beleza. Era uma atividade social, com toda a pompa e circunstância. Mesmo morando em uma cidade famosa pela quantidade de aposentados, eu nunca vi uma concentração maior de gente velha do que no cabeleireiro. Todas aquelas velhinhas, que minha avó jura nunca ter visto antes, ficam conversando horas e horas com qualquer um que tenha a mínima disposição para conversar. É uma verdadeira convenção das vozinhas orgulhosas. Quando fiquei mais velha, isso se tornou um pouco incômodo. E com a minha avó, eu digo, porque ela começou a achar uma ótima ideia comentar com o dono sobre a minha amizade com o filho dele. Então eu só sentava naquela mesma cadeira de sempre, querendo estar morta. Mesmo assim, por mais que eu evitasse comentar quando eu iria, eu encontrava a minha velhinha na maioria das vezes. Cheguei à conclusão que ir nesse mesmo cabeleireiro é ter que conversar sobre os netos de avós que eu não faço ideia de quem sejam e deixar minha avó me envergonhar toda vez que o assunto eu e o boy vir à tona. Comecei a evitar o lugar ao máximo, principalmente porque eu não sou exatamente a louca dos cortes. Mas, como nunca pode dizer que dessa água não bebereis, porque nessa água afogareis, quem diz que só as velhas vão no salão de beleza para se divertir com as amiguinhas? Foi o próprio filho do dono que deu a ideia. Vamos pro salão, a gente compra umas bebidas e fica lá. Era domingo à noite, de férias, e o cabeleireiro não abre de segunda. E alguém tinha alguma outra ideia? Não vou dizer que nossa atividade social parece com as conversinhas animadas da minha avó e seus friends, mas continua sendo um rolê no cabeleireiro. Foi uma noite mais normal do que parece. A gente só jogou gato Mia, o que foi assustador por causa das várias cadeiras, mesas e espelhos, e só um casal se pegou em algum lugar, acho que na sala da depiladora. E, bom, algumas garrafas quebraram, porque jogar gato Mia é muito complicado. Mas a gente limpou o máximo que deu. O importante é que, pouco mais de 24 horas depois, o salão estava abrindo para mais uma sessão diária de... Ela foi lá porque esse lado aqui tinha mais mechas do que esse lado aqui. Eu falei, onde já se viu uma pessoa contar mecha? É demais, né? E ninguém nunca saberia de nada. Bom, não sei o dono. Me pergunto até hoje se ele sabe. Eu sempre penso em como aquelas mulheres vão pro salão com o mesmo intuito que eu e meus amigos naquela noite. Não fazer rodadas de shot ouvindo Vai La Malandra, mas quebrar a rotina e ter companhia. No fim, não importa se é só uma mudança de cenário ou de visual, o ser humano parece sempre ter essa necessidade de viver uma pequena aventura por dia e nunca estar completamente sozinho. De qualquer maneira, a moral é que, se organizar direitinho, todo mundo dá um corte. E na vida contemporânea, não há tempo a perder. Em sua crônica, Aline Mello traz o ritmo insano do dia a dia na capital paulista. Todo primeiro domingo do mês, meu pai cortava o cabelo. Uma espécie de ritual que só poderia ser remarcado em razão de um jogo de futebol, que geralmente vencia todo o resto no dia de descanso. Ainda pirralha, me lembro de ele deixar a casa às 9 da manhã e retornar 2 horas depois, com o cabelo um dedo mais baixo. Corte que poderia facilmente passar despercebido a olhares desatentos. Já a barba era encaixada na rotina semanal. Quando os pelos começavam a despontar, ele recorria a Gillette, antes de sair para o trabalho, ainda meio dormindo, o que acabava por lhe render alguns pontos de sangue na pele lisa. Algumas coisas mudaram nos últimos 10 anos. Para início de conversa, em dita crise econômica, o segmento de saúde, beleza e bem-estar no Brasil teve um crescimento de 10% só na última década, chegando a faturar 100 bilhões de reais. 30% desse faturamento vem justamente do público masculino. Nos últimos 5 anos, o setor de beleza masculina praticamente dobrou e continuará crescendo 7,1% ao ano até 2019, o que deve colocar o Brasil como o maior mercado do mundo na categoria. Isso quer dizer que meu pai, com seu corte uniforme, um dedo mais curto e sua parceira Gillette já não é o cliente em potencial de cabeleireiros e barbearias. Ainda que os cortes masculinos estejam longe de ter a mesma variedade e preço dos femininos, os estabelecimentos tiveram que diversificar seu serviço para lidar com a concorrência. O que me traz ao momento atual, sentado em um sofazinho de couro com uma cerveja na mão, equilibrando uma pequena porção de fritas no colo. Meu namorado está sentado em uma das 3 cadeiras na barbearia,
onde outros 2 faziam um corte muito similar ao dele. Ele conversa ao telefone com um amigo que deveria tê-lo encontrado aqui há 15 minutos. A cerveja em sua mão já está pela metade, e ele acompanha o jogo na televisão com o canto de olho. Saiu jogando errado, quem não se aproveitou, chegou, tocou pra... Mesmo sendo seu time em campo, não há tempo para concentrar mais que 20% do seu cérebro nisso. Ele interrompe a desculpa esfarrapada sobre o trânsito na marginal para dizer ao cabeleireiro qual máquina usar. Se as mulheres de fato nasceram com o poder de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, enquanto os homens estavam fadados a fazer uma de cada vez, eles tiveram que evoluir rapidinho para alcançá-las. Esqueça os cortes de cabelo aos domingos de manhã. Nada mais é sagrado para a geração que absorveu o ritmo insano dos polegares no smartphone. Dou mais um gole na cerveja em minhas mãos. É como se pudesse me assistir nas televisões à minha frente. Sentada com o pé direito em um movimento alucinado, o tique nervoso da vez. Sem parar de digitar nem mesmo para manter a conversa amena com meu namorado. Os dedos completamente engordurados passam da batata para o teclado, o que levaria à loucura uma pessoa com germofobia. Ou minha mãe, que sempre nos fez sentar à mesa para comer. Talvez eu já nem saiba o gosto real da comida desde que saí de casa. Fecho os olhos e dou outro grande gole na cerveja. Desde que li um levantamento da Organização Mundial da Saúde dizendo que 25% das mortes na faixa etária dos 20 aos 39 anos têm relação direta com o álcool, o alcoolismo me preocupa. Não acho que eu precise beber depois de um dia difícil, mas geralmente eu quero. Na minha mente hipocondríaca, isso é mais que o suficiente. Se não morrer de estresse, devo morrer de todo o álcool que consumo tentando mascarar o estresse. Se antes acreditávamos que a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo era essencial para o profissional do século XXI, hoje já sabemos que isso diminui consideravelmente nossa produtividade. Não que saber tenha mudado a velocidade com que as coisas precisam ser feitas e entregues. A questão, que nem a cerveja conseguiu dissipar, é que não estamos trabalhando. Já são 9 horas da noite de uma quarta-feira, e embora meu namorado esteja de cabelo cortado, barba feita, saiba o placar final do jogo, tenha bebido 3 cervejas, devorado um hambúrguer e ainda saído comigo, ele não teve o luxo de concentrar-se 100% em nenhuma dessas coisas. Assusta ver que o hábito de fazer tudo ao mesmo tempo não nos abandona nem nos momentos de lazer, nem nos momentos que tiramos para cuidar de nós. E há sempre quem ganha em cima dessa nossa obsessão de otimizar o pouco tempo que ainda nos resta. Bem, aproveitando essa deixa, temos pouco tempo para encerrar. Gerson, que tipo de mudanças você sente que esse ritmo acelerado da vida moderna exigiu dos salões de beleza? É um tipo de mudança que as pessoas elas chegam e elas chegam e já querem sair na hora, né? Então hoje em dia as mudanças foram... Existem hidratações que antigamente ficava na touca 30, 20, 40 minutos, hoje em dia ela aplica e já sai. E colorações também que a gente aplica e tem colorações de 10 a 15 minutos. Então tá exigindo muito do nosso trabalho, além do trabalho dos produtos que sejam mais rápido, né? Porque... Principalmente aqui em São Paulo, a vida é muito corrida e as pessoas buscam algo que seja muito rápido mesmo e pra já. Você sente que antes as pessoas aproveitavam mais o corte, tipo, pra relaxar, pra ficar de boa? Sim, sinto mesmo. E hoje em dia, tipo assim, elas passam 20 minutos e gastam uma fortuna. Antigamente elas passavam 1 hora, 2 horas e gastavam bem menos, porque quanto mais tecnológico as coisas, maior tem o custo, né? É isso. Nossa, com certeza. Eu sempre tô na correria, que meu Deus do céu. Então você é uma das que deixa o salário lá, né? Olha, não vou nem comentar sobre. Bom, a gente também abre agora o microfone para suas considerações finais, Gerson. Eu quero agradecer por estar aqui presente, né, nesse trabalho incrível. E também quero falar para vocês que eu trabalho no Salão Theo de Souza, que fica na Vila Romana. Meu nome é o Gerson Alcântara, eu tenho um cabelo bem cacheado, quem quiser ir lá fazer o cabelo comigo é só chegar que eu tô lá, galera. É um cabelo lindo, inclusive. Muito obrigada pela participação, Gerson. Obrigado a vocês. Bom, gente, Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Fred Alexandrax e Yolanda Paz. Reportagens de Mariana Rudzinski, Yolanda Paz, Laila Moalen, Isabel Marchenta e Aline Mello. Bom dia a todos. A música que você ouviu nesse programa foi de Edward Scissorhands, composta por Danny Elfman, parte da trilha sonora do filme Edward Mãos de Tesoura. Obrigado pela audiência, bom dia! A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.